O nosso texto base, 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 11, eu vou estar lendo a NVT, é um pouco diferente das traduções que os irmãos ouviram. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 em diante, diz assim: quanto mais crescerem nestas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem do que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhado de grande honra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai querido, nós pedimos que Teu Santo Espírito venha a nos orientar nesse momento, nessa manhã, que Ele venha colocar na nossa mente aquilo que faz bem a Ti, que agrada ao Senhor, não a nós, mas a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fala conosco nessa manhã, Pai, assim como o Senhor tem falado desde o primeiro dia. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Mas o texto inicia-se o versículo 8, dizendo sobre isso. Porque se houver em vós abundarem estas coisas que foram tratadas desde o versículo 1 até o versículo 7. Se abundar em nós, o que nós ouvimos, os pastores que estiveram aqui antes de mim, tudo aquilo que eles ensinaram, encerrando ontem com o pastor Wesley, com 7 perguntas, se nós conseguirmos absorver isso, se isso abundar em nós, trará resultados frutíferos. Nós seremos frutíferos se nós conseguirmos colocar. Mas a pergunta é como? A resposta, irmãos, para como a gente conseguir guardar, abundar essas coisas que nós ouvimos e que ouvimos no nosso dia a dia, para que a gente possa crescer, fortalecer e amadurecer, não tem outra forma a não ser praticar. Preste bem atenção, quantos irmãos aqui tirou habilitação lá no Detran, fez todo o processo e ficou um tempo sem comprar um carro ou sem dirigir? Creio que muitas pessoas passaram por esse processo. Aí o Zane já toda tímida, né? Muitas pessoas elas vão lá no Detran, tiram a habilitação, documento, mas demoram um tempo a comprar um carro, a conseguir um carro, e geralmente não gostam de ficar andando em carro emprestado, mas ela é habilitada. Ela ouviu as palestras, entendeu como que funciona. Se eu pegar um carro e der para essa pessoa e falar, olha, você é habilitada, está aqui o documento. Você ouviu todas as instruções, como os irmãos ouviram de sábado até agora. Agora você vai fazer uma viagem Goiânia-São Paulo. A pessoa vai, ela tem coragem, ela está preparada realmente, alguém tem coragem de ir com ela, de passageiro, nessa viagem? Mas por que não? Ela é habilitada, ela ouviu, ela tem um conhecimento. A prática, a irmã falou tudo, a prática. A única forma de nós não esquecermos, nem perder tudo aquilo que nós absorvemos desde sábado, desde a escola dominical, tudo que a gente aprende a respeito do Senhor, é praticar. Do contrário, nós seremos teólogos, nós teremos, como já foi citado, muito conhecimento. Há pessoas que citam versículos, vários da Bíblia, sem consultar a Bíblia, textos longos. Isso é a teoria, é a habilitação. Mas se eu não pratico a palavra de Deus, irmãos, não adianta. Eu não vou conseguir gravar aquilo. Eu vi na autoescola como passava a marcha, mas quando eu pego, de fato, que eu vou para a prática, a pessoa treme, começa a olhar para o câmbio, onde é que está a marcha ali. Quando chega na esquina, vai dar uma seta, liga o limpador de para-brisa, liga a seta, aperta tudo quanto é botão ali do painel, fica todo apavorado. Isso acontece porque a gente não pratica. Depois que você começa a praticar, algo que você aprendeu lá na autoescola, você aprendeu no curso teórico, acontece muitas vezes a gente ir para o trabalho, a Débora comenta isso comigo, ela já está chegando nesse nível, Antes era um medo danado. Mas você sai de casa e de repente você começa a pensar em coisas da família, do trabalho, da igreja, e de repente você está chegando no trabalho, e você pensa, gente, mas eu não lembro de ter feito o trajeto, a prática, não lembro de ter passado as marchas, de repente você está andando, você não vê mais passar a marcha, você não vê você pisando na embreagem, você não vê muitas vezes por onde você passou, porque se tornou algo normal. Você praticou, se tornou um hábito. A mesma coisa é a palavra de Deus. Se nós ouvirmos
e nós não praticarmos, seremos apenas como uma pessoa que tem uma habilitação, título de cristão, alguém que frequenta uma igreja, sou daquela congregação, daquela denominação, mas se eu não pratico, é como ter habilitação e não saber andar. Então, o que vai fazer com que eu guarde todas essas coisas? A prática. A prática é ela que vai fazer com que eu absorva, que faça com que eu sempre me lembre das coisas que são ensinadas. Jesus Cristo jamais pediu para alguém fazer algo que ele não tenha feito antes. Então, Jesus ele usava a seguinte maneira, a forma dele ensinar. Jesus tinha numa mão a prática e na outra o ensinamento. Então, Jesus, geralmente, quando ele ensinava algo, era depois de ele ter feito algo. Então, ele praticava uma ação, depois da prática, ele fazia a explicação do que ele havia feito. Então, ele fazia, depois explicava. Prática, depois teoria. Então, Jesus sempre ensinou os seus discípulos desta forma. Fazia, depois explicava. Lavou os pés dos discípulos, depois ele perguntou para eles, vocês entendem o que eu fiz? Eles ficaram um pouco perdidos. Então, primeiro ele praticou, falou, agora eu vou explicar o que eu fiz. Então, havia, no tempo de Cristo, uma outra atitude, que é que nós precisamos fugir dela para que sejamos frutíferos. A ideia é que nós demos frutos, daiamos não existe essa palavra, que nós demos frutos. E para que isso aconteça, nós precisamos praticar, assim como Cristo fazia. O tempo todo os discípulos, ele estava ensinando e demonstrando. Fazia e explicava como devia ser feito. Naquele tempo havia um outro grupo chamado fariseus. Eles eram o contrário. Eles sempre explicavam como devia fazer as coisas, mas nem só com um dedo eles ajudavam a fazer. Então Jesus disse aos seus discípulos, olha, vocês devem observar e fazer tudo o que eles vos ensinam, os doutores da lei e os fariseus. A doutrina deles é boa, não é ruim. O que eles falam está certo. O problema é que eles não praticam. Então vocês ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Porque eles fazem tudo o contrário. É como se fosse um pé de manga que dá carambola. Eles têm uma aparência, mas não praticam. Então a prática, irmãos, é o segredo para que nós possamos ser frutíferos, praticar. E se nós praticarmos, isso acontecerá de forma natural. É muito comum a gente conhecer pessoas simples, com pouca leitura, uma vida simples, e às vezes eles nos ensinam tanto na questão da fé, do procedimento cristão, e a gente fica pensando, mas a irmã não tem uma biblioteca na casa dela, tem dificuldade em ler a Bíblia, não frequenta congressos. Como pode ela ter essa sabedoria? Porque ela pratica realmente uma vida cristã. Então isso é muito importante. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em um texto que fala um pouco sobre isso. Jesus ele era muito didático e usava situações. Nós vamos para Marcos capítulo 11, versículo 12. Nós estamos falando de coisas frutíferas. Então nós vamos falar de uma figueira, para os irmãos entenderem um pouco o que eu estou querendo que os irmãos percebam, a questão de ouvir, praticar e ser frutífero. Marcos capítulo 11, versículo 12, diz assim, na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira, cheia de folhas, e foi ver se encontraria figos, se dava frutos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo dos frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Ouviram, mas não ficaram, de certa forma, preocupados, sem querer perguntar para Jesus. Eles eram meio temerosos em perguntar para Cristo. Vamos lá para o versículo 20 do mesmo capítulo. Marcos 11, 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca, desde a raiz. Pedro, o autor da carta que nós estamos estudando, Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, veja, mestre, veja, rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Pedro ficou encabulado e ele lembrou daquilo que Jesus tinha dito. Se os irmãos forem curiosos, estiverem com suas Bíblias abertas, os irmãos vão observar que entre um texto e outro, que eu pulei propositalmente, do versículo 14, eu pulei para o 20.
Mas a explicação está no meio. Então entenda, Jesus fazia alguma coisa, depois ele explicava o que estava acontecendo. No versículo 15, que é o meio do texto que eu pulei, os irmãos vão entenderem o que aconteceu com a figueira. Quando voltaram de Jerusalém, Marcos 11, 15. Quando voltaram de Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: as Escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Muito bem, vamos ver se os irmãos se apercebem, no texto que nós lemos. Quem era a figueira? O que Jesus queria ensinar com isso? Quem era a figueira? Era um ensino. Jesus estava com seus discípulos e ele praticava algumas coisas para depois aplicar o ensino depois. Então observe, ele está indo para Jerusalém, está saindo de Betânia, está indo com os discípulos, vê uma figueira, procura ela, está cheia de folhas, ele abre as folhas, só tem folhas, não tem frutos. Ele amaldiçoa ela, vai para Jerusalém, purifica o templo, expulsa as pessoas que estavam fazendo da casa de Deus um comércio, o nome de Deus era o produto. Eles voltam, passam pela figueira e Pedro, nossa, a figueira que secou até a raiz. Quem era a figueira? Era a liderança religiosa, era o templo, eram os doutores da lei e os fariseus. Irmãos, entendam, ele estava caminhando para ter com a liderança religiosa da época. Então aquilo tudo era didático. A figueira era a liderança religiosa. Aquele assunto que ele teve com eles, quando ele chegou lá e derrubou aquelas bancas, fez um chicote, expulsou todo mundo do templo, porque o templo era a sua aparência. Então o templo era aquela figueira. Você olhava para o templo, ele era muito bonito, o templo de Jerusalém. Era uma coisa bonita. Os apóstolos sempre olhavam para Jesus: olha essa coluna, que bonito. Olha aqui o pórtico de Salomão. Olha o tamanho. Olha o altar. Olha os bancos. Sempre chamava a atenção de Jesus. Então Jesus, ao aplicar essa didática com a figueira, o que ele está querendo dizer? Que o templo, a liderança religiosa e a forma como eles serviam a Deus naquele tempo era a aparência. Ele foi lá no templo procurar e não achou nada, era apenas um comércio, tinha se transformado no mercado. Então a figueira era o templo, a figueira naquele tempo era só aparência, era a liderança religiosa. Tanto que depois ele vai dizer em determinado momento: não ficará pedra sobre pedra desse templo. E depois ele fala dele: mas em 3 dias eu reconstruirei. Então observe, a vida de aparência torna a pessoa infrutífera. Então às vezes a gente olha para uma pessoa, ela está sempre indo na igreja, uma pessoa que está sempre com a Bíblia embaixo do braço, tem versículo na ponta da língua, às vezes está cantando louvores, mas a questão e é o tema do nosso acampamento, e o fruto? Se você for ali abrir ela, de trás daquela capa, daquela roupa bonita, daquela Bíblia, que fruto tem ali? Se Jesus vier hoje, ter conosco, e ele esmiuçar a nossa vida, tirar as folhas, a nossa aparência física, o que a gente demonstra quando estamos em público, quando estamos no meio de outras pessoas que estão nos vendo, é a aparência. Achará frutos? Essa é a pergunta. Ou será só aparência? Então, o que Jesus estava condenando aqui nesse caso era a vida de aparência da liderança religiosa, e a mesma sorte serve para nós também. É uma vida de aparência, irmãos, era uma vida de pessoa imatura. Pessoas que têm 2 procedimentos. Em casa é uma, na igreja outra. Tem gente que é bom conselheiro, aconselha bem casais, aconselha irmãos novos convertidos. Tem pessoas que é bom para dirigir um trabalho na igreja, um momento de oração, é um bom professor, ele pode ser um diácono. Existem situações até de pastores, são bons pastores, mas quando ele sai daquele meio onde as pessoas estão vendo, onde há público, ele é outra pessoa. Em casa, ele é uma pessoa sem paciência, trata a esposa e os filhos
de forma dura, não cristã, nos negócios. Ele não é uma pessoa honesta nos negócios. Então ele leva essa vida, é uma aparência. Ele não dá frutos. Ele gosta que as pessoas vejam, chamem a atenção de longe. Ele gosta de chamar a atenção. Veja que Jesus, o texto diz que Jesus viu a uma certa distância uma figueira cheia de folhas. A aparência dela chamou a atenção. Apenas chamou a atenção. Mas quando Jesus deu um zoom, aproximou, mexeu nos galhos, nada. Jesus estava com fome. Não havia um fruto. Então, o que nos torna estéril? O texto fala sobre isso. Para que nós não nos deixarão ociosos nem estéreis. A aparência, vivermos de aparência nos torna cristãos, apenas de aparências estéreis. Não damos frutos, apenas chamamos atenção. Às vezes até por onde passamos, a pessoa fala, olha, a aparência daquele camarada, mas cadê os frutos? Então, um que eu chamo atenção para a nossa maturidade cristã, nós devemos frutificar. Jesus, então, era alguém que ele fazia, numa mão a teoria, na outra a prática. Ele fazia as coisas e depois explicava aos seus discípulos, entendem o que eu fiz? Então, nós devemos praticar, é a forma de não esquecermos o que nós ouvimos, a prática do Evangelho. Nós andarmos realmente e praticarmos aquilo que professamos. Do contrário, irmãos, nós seremos como essa liderança religiosa, que para Jesus, pessoal, já morreu e secou há muito tempo, até a raiz. Já era apenas figurativo o culto, era uma vida figurativa daquele povo, daquela liderança religiosa. E eles tinham algo também que impedia que fossem frutíferos. Um segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos é a questão de sermos frutíferos. Jesus havia dito a eles, ao povo, pregava, ensinava, mas eles tinham uma resistência. A liderança religiosa, principalmente, os que se achavam muito sábios. Então Jesus disse aos seus discípulos, olha, não fiquem preocupados com isso. Ele disse, olha, você não coloca vinho novo em odre velho. Eu falei isso na quarta-feira. Porque se você colocar um vinho novo no odre velho, ele vai romper, e vai se perder o vinho. Então você se coloca vinho novo em odre novo. Os irmãos entendem, odre era um recipiente de couro, naquela época não tinha barril de carvalho, onde se guardava o vinho. Então quando ele era muito velho, já há algum tempo, ele tinha dilatado, até um ponto e ficava bem seco, um couro duro, seco. Porque o vinho, quando você colocava dentro desse recipiente de couro, ele fermentava. Ao fermentar, ele expande. Então ele crescia, então o couro acompanhava, o couro dilatava. Mas quando ele ficava muito velho, ele perdia a capacidade de dilatar. Então se você colocasse um vinho novo ali dentro, ele não tinha mais capacidade de dilatar, ele rompia. Então Jesus disse, olha, então o que eu trago é um ensinamento novo, a graça, um novo tempo. Ele precisa de pessoas que têm uma mente renovada, a renovação do entendimento. A mente daquela liderança religiosa, do povo daquele tempo, estava travada num ponto, estava ressequida. Ela não tinha mais como dilatar. Então Jesus disse, olha, então o que eu ensino para eles não conseguem absorver, são mente fechada, são bitolados. Então eles não conseguem entender o que eu falo. Porque eles, na mente deles é assim, olha, eu nasci assim, minha mãe, meu avô era assim, minha mãe é assim, eu sou assim, vou morrer assim. Isso chama odre velho. Não tem condição de receber algo novo. Ele não tem essa capacidade de abrir a mente, renovar o entendimento, expandir o conhecimento. Ele é travado. Ele não quer. Ele fala, olha, desde que eu sou menino, eu sou assim. Eu aprendi assim. Eu vou crescer assim. Isso impede que nós também demos frutos. Que a gente consiga frutificar, porque nós somos assim, travados. Não queremos aprender nada novo, não queremos buscar conhecer mais de Cristo. Spurgeon, falando desse texto, ele diz o seguinte, que a preguiça é o câncer dos crentes, a preguiça de aprender algo novo, a preguiça de conhecer a Deus e praticar algo novo. Ele fala preguiça, a ociosidade, que diz aqui no texto, não vos deixarão ociosos. Essa ociosidade, ela muitas vezes pela parte do cristão ou do ouvinte,
intencional, ele tem preguiça de fazer alguma coisa. E por outro lado, nós ouvimos muito isso sobre a diligência. A diligência é o contrário do ócio. Diligente é aplicar, é fazer algo, esforçar-se. E se tem alguém que é bem diligente, esforçado, pontual, é o nosso inimigo. Ele é rápido, ele é diligente, ele se esforça para nos atrair. Ele é o nosso inimigo, o nosso opositor. Então, se nós temos um cristão que ele tem uma mente, se ele vive de aparência, e ele tem uma mente que não quer aprender, tem essa preguiça, ele vai ser presa fácil para o inimigo. O inimigo vai fazer com ele o que quer, ele tem preguiça, ele não quer aprender, ele não quer desenvolver, ele não quer crescer. Então, aí isso se torna um câncer, ele fica ocioso. Tá bom, do jeito que tá bom. Do jeito que eu sirvo a Deus, tá bom. Eu não quero mais nada, é daqui para diminuir. Então, isso impede que nós sejamos frutíferos, e Pedro chama a atenção disso. Ele fala do perigo, advertência sobre a negligência. Versículo 9 de 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que Pedro vai alertar aos seus ouvintes da carta. Ele diz: olha, mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas os que está perto. Então ele chama de cego. Quem então tem essa percepção, a necessidade de aprender algo novo, a necessidade que a pessoa tem de não viver de aparência, a pessoa não percebe a necessidade de praticar. Eu apenas devo falar. O pastor Eurípides gosta de falar, O discurso convence e o exemplo arrasta. E é verdade. Então, muitas vezes é uma vida de discurso. Então, Pedro chama atenção, cuidado. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto. Aquela visão pequena. É o odre que já não expande mais. É a pessoa que não quer ter sua mente renovada. É a pessoa que não tem interesse em deixar a sua capa de lado. Não viver mais de aparência, mas viver realmente uma vida cristã. Como disse o pastor Wesley ontem, viver Cristo, não vivo mais eu. Obrigado, irmã. Mas Cristo vive em mim. Então isso é necessário para que possamos colocar em prática e não sermos apenas ouvintes. E quando ele fala aqui sobre cegos, eu me lembrei de algo que eu já compartilhei para os irmãos, quando nós estamos num retiro como esse. Quando o pastor Fabiano prepara uma série de mensagens, como ele preparou o Sermão do Monte, ele preparou sobre Efésios, o pastor tem falado na quarta-feira sobre Salmos, tudo isso é nos preparando. É como alguém que vai praticar uma derrubada. Quem já morou no interior, lembra, sabe disso? Antigamente não existia motosserra. A gente derrubava com machado. Então, às vezes, quando você ia trabalhar e tinha uma árvore muito grande, você derrubava as menores, aquela grande, no dia que você fosse derrubar ela, você tinha que afiar o machado. Então, a pessoa que era mais experiente, ela gastava um tempo. Às vezes gastava, naquela época também não tinha ferramentas elétricas, era na pedra que se afiava o machado. E às vezes você gastava 4 horas afiando aquele machado, um tempo, afiando. É o que o pastor faz nessa série de mensagens, dos ensinos, um retiro como esse, irmãos, é nos preparando, nos afiando, para que estejamos preparados para o trabalho. Então, quem tinha esse hábito, os mais experientes, 4 horas afiando o machado. Ele ficava bem afiado. Ia derrubar aquela árvore, ele gastava ali mais umas 5 horas naquela árvore com o machado afiado. Mas tinha alguns que tinham preguiça, ociosos, pessoas que eram vargarosas, pessoas, elas pegavam o machado do jeito que estava, falavam, vou perder meu tempo afiando não, eu vou do jeito que eu estou, não quero me preparar, não quero mais saber de mensagem, já sei demais, meu odre já chegou no limite, minha mente não precisa renovar, eu vou fazer do meu jeito. Às vezes, irmão, gastava-se mais de um dia para derrubar a árvore. Mais de um dia, porque o machado estava cego. Então era uma luta, era difícil, era sofrido, era uma dificuldade. E achava que afiar a ferramenta era perca de tempo, mas não era. Aquelas 4 horas que ele ficava afiando, permitia que ele fazia o serviço com 5. Mas aquele que ia com o machado cego, sem afiar, às vezes passava mais de um dia, tornava mais demorado. Então, preparo. O tempo todo nós estamos sendo afiados pelo pastor Fabiano, preparados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para serviço.
Maturidade, irmãos, quer dizer trabalho, prática e serviço. Se tudo isso que nós aprendemos aqui, estamos aprendendo, se nós não colocarmos em prática, irmãos, nós vamos esquecer tudo. Vai ser tudo perca de tempo, será só um tempo de lazer, nós vamos lembrar só das brincadeiras, mas nós não vamos dar frutos, de maneira nenhuma. Nem isso vai acabar nos entristecendo. Nem porque nós pensamos, não, o trabalho de dar frutos, de frutificar, é do pastor. Quem está com o machado afiado, é ele. Tem que ir lá fazer o serviço, é ele. Eu já estou percebendo que os irmãos estão quase dormindo, nós vamos fazer uma dinâmica para os irmãos perceberem como funciona isso na prática. É uma dinâmica que a irmã Elza fez uma vez na igreja. Pastor, vem aqui à frente, por favor. Estão dormindo não, né? Não, o Mateus já até... Paulão chegou. Então, Paulo chegou, Paulo vai vir aqui. Paulo, por favor, vem aqui à frente. Pastor, nós temos aqui um pastor, é ele que tem que gerar frutos, dar frutos, não é? Só ele. O resto aqui é tudo árvore estéril. Nós temos o pastor e temos uma ovelha. Levanta, Luiz. Levanta, Luísio. O boi passa. Não adianta, não. Então, vamos lá. Pastor, o senhor vai gerar um fruto. Pastor, ele é frutífero. Vai lá, traz um fruto. Alguém, traz aqui para frente, põe do lado do senhor. Pronto. Pastor trouxe um fruto. Muito bem. Paulo, agora você vai colher um fruto. Você reproduziu. Você vai multiplicar. Agora ela acorda. Agora vai. Muito bem. Trouxe um fruto. Paulo gerou fruto. O senhor vai buscar uma pessoa agora. Mais uma. Mais uma. O pastor está ali, dando fruto. Agora lá. Aí, aqui, para cá, calma. Calma. Calma, muito bem. Enquanto o pastor está dando fruto, enquanto o pastor deu um fruto, o pastor gerou uma outra ovelha. O pastor, na nossa cabeça, só o pastor gera ovelha, não é isso? Então o pastor gerou aqui uma ovelha. Pode ficar aqui, não tem pau pôr a cadeira para ele. Muito bem, fica aqui as ovelhas, os seus frutos. Agora os irmãos, cada um de vocês vai lá e traz mais uma ovelha, mais um fruto. Pode ir. Vamos lá. Trouxe, pastor, busca mais um. Isso. Pronto, pastor, as suas ovelhas vão ficando de casa. Não, a irmã foi lá buscar? Não, só o pastor que gera ovelha, você não. Só o pastor. Isso. Os irmãos não geram. Não, aqui é o pastor, né, que gera ovelha. Aqui é ovelha. Agora cada ovelha vai lá e busca mais uma ovelha. Agora vocês podem ir. Aqui já deu fruto. Agora o senhor pode pegar um. Só o senhor. Trouxe o Raimundo. Muito bem. Agora vai ser a última colheita. Agora cada um de vocês vai lá e traz mais uma ovelha. Pode todo mundo. Mais um fruto. E vão ficando do lado de cá, os frutos que foram gerados desse lado de cá. Pronto. Não, você não gera. Você foi a ovelha gerada do pastor, só gerada do pastor. Pronto, por aqui dá para observar. Então, irmãos, observem como que esse lado daqui deu fruto. Frutífero, não foi? E de cá? Veio Maranhãozinho também veio. Nesse nós vamos ver aqui, deu frutos, mas menor. Irmãos, qual que é a ideia dessa dinâmica para os irmãos entenderem? Só o pastor evangelizar, se só o pastor discipular, e se só ele for dar frutos, ele vai demorar muito tempo, irmãos, para que a nossa igreja esteja frutífera, cheia. Cansa, ele já está cansado, já está ofegante aqui, ó. Vai lá e volta. Só o pastor dá fruto, só ele que tem essa responsabilidade de gerar outra ovelha. Mas se as ovelhas gerarem ovelhas, olha só. Mas deu gente, né? Deu fruto. É muita gente. Se você somar o discipulado, irmão, isso aqui é o discipulado. O pastor, ele está nos preparando, justamente. Tudo isso que é feito é com essa intenção, é que vocês, cada um de nós, tem essa capacidade de gerar fruto.
gerar uma outra ovelha, né? Trazer mais alguém. Então logo a igreja vai estar desse jeito aqui. Mas não, vamos deixar só por conta do pastor. Irmãos, vai ser devagar, vai ser cansativo. E logo ele vai estar aí cansado, desanimado. Pô, esse negócio não funciona. Pode sentar. Mas isso é para os irmãos entenderem, né, qual que é a ideia, né, de gerar frutos, ser frutíferos, é isso. Né, aquele que foi chamado, foi instruído, ele deve então gerar frutos. É uma responsabilidade de todo cristão, discipular, convidar outros. Né? Como diz Spurgeon, é um mendigo falando a um outro mendigo onde encontrou pão. Evangelizar isso. É um mendigo falando a um outro mendigo onde encontrou pão. O pão é Cristo, onde ele encontrou salvação. Então nós devemos anunciar, não deixar apenas para que o pastor faça isso. Versículo 10, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: pois irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Então Pedro chama a atenção que uma característica de quem realmente é salvo e é a ovelha do Senhor é que ela gera frutos. Ela trabalha para que mais pessoas também venham aos pés de Cristo. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que realmente uma evidência que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Evidencie que realmente você está crescendo, que você tem maturidade. Como eu vou evidenciar isso? Trazendo o outro, gerando fruto. Estou maduro. Se eu tiver verde, né, fruta verde não tem semente, não vai gerar. Então vai ser aquela eterna fruta que você vai ficar olhando para ela e nunca vai colher. E ela nunca vai gerar uma outra fruta, apenas aparência. Os irmãos conhecem aquela manga, tem uma manga de mesa, uma manga roxa, tem lá no Vô da Milena. A manga parece que gasta 2 anos para amadurecer. Você fica olhando para ela, ela já está roxa, mas não amadurece nunca aquilo, né? É igual aquela manga, você fica doido para poder saber, né, o sabor, colher aquela manga, mas não. Ela não amadurece. Então tem cristão que é assim, ele não tem maturidade. Ele não amadurece. Então Pedro fala que isso é uma evidência de quem foi chamado e escolhido. Façam essas coisas, ainda a continuação do versículo 10, façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhado de grande honra. Imagine, irmãos, nós chegarmos no céu e encontrarmos amigos, pessoas que nós falamos de Cristo para elas, às vezes no trabalho, às vezes mesmo na igreja, na família, mas a gente não teve contato mais com ela. Aí você chegar no céu e encontrar aquela pessoa. E aquela pessoa te falar: olha, lembra aquela vez que eu estava no meu trabalho, você percebeu que eu estava mal, que eu estava precisando de um aconselhamento, você me chamou, me falou de Cristo, me anunciou Jesus Cristo. Pois é, a gente não se viu mais, mas aquilo ficou guardado no meu coração, e eu aceitei Jesus. E você encontrar aquela pessoa lá no céu, alguém, né, que conheceu a Jesus Cristo através de você. Nos Gideões nós temos muitos testemunhos assim, né, de pessoas que a gente entrega aquele Novo Testamento pequenininho, né? A gente faz esse trabalho. Né, testemunho de pessoas que ganharam na escola ou nas Forças Armadas, no hospital. A gente distribui tanto nas escolas, nas Forças Armadas, nos hospitais e nos hotéis. A gente coloca um Novo Testamento sempre ali. E tinha um testemunho de um homem interessante, ele contando, hoje ele é pastor, ele era militar, estava com um problema no trabalho, desesperado, né, e entrou em depressão, e ele resolveu tirar a vida, falou: vou suicidar. E ele tinha em casa a arma do trabalho, ficava no trabalho, mas em casa ele guardava a arma em cima do guarda-roupa. E ele chegou no guarda-roupa, ficou na ponta dos pés e foi mexendo para pegar a arma que estava numa maleta. E nesse mexer, caiu um Novo Testamento, aquele pequenininho. Caiu de cima do guarda-roupa, ele nem lembrava mais que tinha ganhado aquilo lá no serviço militar. Do serviço militar a gente dá um Novo Testamento camuflado, pequenininho, bonitinho. Aquilo caiu, tirou um pouco a atenção dele, daquela ideia, ele pegou aquilo, o Novo Testamento, e começou a ler. Né? E aí ele começou, a palavra de Deus, ele estava num momento de desespero, começou a falar com ele. E ele começou a ler aquilo, e a mente foi mudando, ele já desistiu daquela ideia de suicidar, e foi lendo o Novo Testamento. A cabeça esfriou,
né, ficou mais calmo, né, o coração desacelerou, aquilo foi acalmando, e ele foi lendo, e ele mudou aquela intenção, e aquilo mudou a vida dele. Ele se converteu, desistiu do suicídio, de tirar a própria vida, depois começou a falar de Cristo, se tornou um pastor. Algo tão pequeno, que nós só vamos conhecer e saber de todas essas coisas na glória. Pessoas, um dia eu vi o Aloísio na porta da igreja, eu vou citá-lo, né? A gente estava lá preparando para vir para o acampamento, passou um casal na calçada, né, e do nada o Aloísio falou para eles: olha, sejam bem-vindos na nossa igreja. E se vocês quiserem aqui congregar, a pessoa passando a calçada, aleatório. E o Aloísio convidou a pessoa. Então, o tempo todo, sem perder a oportunidade, nós devemos falar de Cristo. Isso é uma característica, Pedro fala, isso é uma confirmação, é uma evidência. Mostra que você realmente foi chamado e escolhido, porque você encontrou uma pérola de grande valor que é Jesus Cristo. Você achou essa pérola, você achou um tesouro, e você não vai guardar isso só para você, você vai compartilhar, é chamar outros. Nós fizemos aqui essa dinâmica. É um colega de trabalho, alguém da família. Quem faz isso muito bem é a irmã Edmilson e a irmã Lília, né? O Edmilson e a irmã Lília, se eu chamo eles aqui na frente aqui e falar quem você já trouxe da metade da igreja. Isso. Sabe, na prática, é isso, resume a isso. Trazer outros. Bruno, Moisés, Nicole, ver a minha filha mais nova ali, a Marina, Paçoquinha, Mariana. Vocês entenderam como funciona? Começou, acho, com o Edmilson e a Lília, não é isso? A Manu e a mãe. Depois veio o Edmilson e vai puxando as pessoas da família, um amigo, um colega. Isso é evidência, né, de que você está no caminho certo. Você está gerando fruto, você está amadurecendo, que você está crescendo. Isso traz alegria. Isso é muito importante. Isso só é possível, como eu disse, a gente ouvir o que a gente ouviu aqui, colocar no nosso coração e praticar. É a prática. De repente você nem vai perceber, você está falando de Jesus sem medo, porque o pessoal tem um medo, né, me dá um gelo. É igual dirigir. Primeira vez que você pega um carro, que você é habilitado, você morre de medo. A impressão que todo mundo vai bater na gente, que tudo vai dar errado. Comece a falar de Jesus, praticar, como andar de carro. Pratique, vai praticando. De repente a timidez passa, o medo. De repente você está no aniversário, a pessoa te chama, aproveitar que o fulano está aqui, ora para a gente. Começa a se tornar referência. Vai ter um negócio lá em casa, você podia ir lá para orar? Tem um negócio na escola, o irmão aqui, ora para a gente. Aí você vai perdendo o medo. Isso vai se tornando uma coisa natural. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Então é a linha de chegada. Nós estamos aqui, não é a vida, esse tempo que nós estamos aqui, não é casa, já falei isso para os irmãos, é tenda, provisório. Aqui é caminho, aqui nós estamos numa caminhada, como aquele túnel de ontem. Aqui esse mundo é caminhada, não é casa. Nossa casa não é aqui. A nossa casa é com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos aguarda, nos espera. Então nós devemos andar sempre com essa mentalidade. Aqui não é a nossa terra, aqui não é o local definitivo. Estou caminhando para Cristo. E nessa minha caminhada, eu vou levar outros. Eu vou trazendo as pessoas, vou dar fruto. E a cada dia mais maduro, cada dia com mais maturidade, menos eu vou viver de aparência e mais eu vou viver realmente o Evangelho, praticar o Evangelho, viver Cristo. Isso chama santificação, até o nosso alvo, a estatura de Cristo, parecer mais com Cristo. Cada dia a gente deve procurar parecer mais com Cristo. Existe um livro muito bom, alguém ontem recomendou livros, também eu vou recomendar. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Conhecem esse livro? Ou Em Meus Passos, o que faria Jesus? Tem um filme, tem um livro, bom demais. Muito bom, Ele fala sobre isso. Em tudo que a gente for fazer, e se Jesus fosse fazer, o que ele faria? Eu vou ligar minha televisão, assistir um programa ali, Jesus estaria do meu lado assistindo aquilo? As séries que eu assisto, eu compartilharia com Cristo? Senhor, vamos sentar aqui, vamos maratonar, nós dois aqui, eu e Jesus. Ele se sentiria bem ali, acompanhando aquilo? As coisas que a gente vê na internet, a gente compartilha no grupo, se Jesus estivesse no grupo, você já imaginou? Eu estou num grupo lá, administrador Jesus Cristo, vou compartilhar um vídeo lá, coisa mais besta, aí você pensa, rapaz, mas Jesus está vendo, eu compartilharia? Isso é se parecer com Cristo.
Entender que o Espírito Santo habita em nós. Então não é imaginar, é um fato. Se você realmente aceitou Jesus Cristo, entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo habita em você. E ele tem ciúme, ele geme. Porque a gente expõe ele a cada vergonha tem hora, né? Cada coisa que a gente fala, que a gente vê, o Espírito Santo ali dentro fala, meu Deus, né? O que eu vim fazer aqui? Né, com esse camarada? Isso chama entristecer o Espírito Santo. Levar ele para lugares os mais terríveis possíveis, as conversas as mais difíceis possíveis. Isso não trará honra, mas aquele que leva uma vida realmente de piedade, como nós vimos aqui, uma vida realmente diligente, esforçando, o Espírito Santo terá o maior prazer em andar com ele. Fala, opa, como é bom morar, habitar nesse cidadão, né? Como é bom fazer dele um templo, é realmente um templo do Espírito Santo. Não aquele templo de Jerusalém que Jesus chegou e falou, olha, isso aqui não tem nada de templo mais, né? Isso aqui virou um comércio. Então que nós possamos, irmãos, viver nesse sentido. Querem aprender e colocar em prática o que nós vimos aqui? Não esquecer, praticar. Amanhã a gente volta para casa, escola, trabalho, praticar tudo que ouvimos. Se a gente fizer, a gente não vai esquecer, mas se eu não praticar, domingo que vem ninguém vai lembrar de mais nada. Passou, acabou. Foi só aparência, só folha, mas não deu fruto. Amém? Deus complete a palavra no coração de cada um dos irmãos e não leve em conta a nossa limitação. Vamos ficar de pé, vamos orar?